Maurício na direita, Rafael Veiga por dentro. A tendência é essa. Porque o Maurício ganhou a posição do Veiga centralizado. O Estevão na direita e Felipe Anderson na esquerda. Tem muita gente querendo ver o Felipe Anderson na direita, mas aí você mudaria 3 posições. O Veiga voltou a jogar bem. Então a lógica é o Veiga na posição dele, Veiga, e o Maurício deslocado para a direita. Porque o Maurício, tanto no Cruzeiro quanto no Internacional, jogava da direita para dentro. Então ele volta para a função que ele tinha no Inter. Ele sabe fazer essa função. Muito bom. Olívio Penha perguntando: existe possibilidade de cancelamento da partida? Não, por enquanto está tudo de pé. Então, para quem vai no estádio, como disse o Marcos, beba água. Marcos, muito obrigada pela sua participação de novo aqui no programa, sempre muito bom e até breve. Agradeço muito, obrigado PVC, obrigado Domitila, obrigado pessoal você. do Obrigadíssimo. Valeu. Posso contar outra história de Brasília rapidinho? Não. Não? Tô brincando, não. Pode. O Eduardo e Mônica fala do Parque da Cidade, né? Que eu andava de bicicleta, eu andava de camelo no Parque da Cidade. E toda vez que eu passo por Brasília, eu olho o Parque da Cidade, que está no centro da cidade. Enfim. O Eduardo e Mônica fala de uma música, que a música Selvagem do Paralamas também fala, que é o filme de Godard. Fala do filme de Godard. O filme de Godard é o filme Je vous salue Marie, que no começo do governo Sarney, assim que acabou a ditadura militar, e Domitila Becker não havia nascido ainda, em 1985, 86, o ministro da Justiça, Fernando Lira, que era um democrata, a censura vetou o filme Je vous salue Marie. Por isso que se fala tanto na música Selvagem do Paralamas, quanto na música Eduardo e Mônica, a Mônica queria ver o filme de Godard. O filme de Godard é o filme proibido pela censura. Je vous salue Marie. Nesse ano, eu fui para a Bélgica pela primeira vez na minha vida. E eu entrei numa igreja. E na igreja, o cara começou a fazer a Ave Maria. Eu nunca tinha me dado conta disso. Sabe como é que começa a Ave Maria em francês? Como? Je vous salue Marie, Mère de Dieu. Je vous salue Marie, Mère de Dieu. Quer dizer, Je vous salue Marie, Ave Maria, Mère de Dieu, Mãe de Deus. Eu nunca tinha me dado conta que o filme de Godard se chama, em francês, Ave Maria. Porque, em português, o filme de Godard sempre foi Je vous salue Marie. Só que em francês é Ave Maria. Olá, muito bom, hein? Muita cultura aqui, acho que merecemos sua curtida, hein? Só por causa disso. Mas 2 assuntos para a gente passar rapidinho. Primeiro, no Corinthians, o Depay, o Memphis, né? Como ele quer ser chamado, estreia ou não amanhã? Eu acho que estreia. O Samir e o Hernan trouxeram informação ontem de que ele começa provavelmente no banco de reservas e entra durante o jogo. Eu não tenho uma informação diferente dos dois e eu não quero desafiar nenhuma informação dos dois. Mas eu acho que a pressão, pelo fato de ter vendido todos os ingressos, Corinthians e Atlético Goianiense às 4h em Itaquera, a minha impressão é que ele começa jogando. É que ele estreia e começa jogando. Eu acho também, mas provavelmente não vai ficar nem o primeiro tempo inteiro, né? Possivelmente. Acho que joga o primeiro tempo. Tá. Vai fazer uma festa. Tem lembranças lá dos anos 70, quando o Caçapava estreia. Celso Muzel te conta essa história sempre. Lotou o Morumbi para a estreia do Caçapava. Aí tá ouvindo o rádio e falou assim: Caçapava bateu o tornozelo no banco do vestiário e está fora do jogo. Muito bom. E o São Paulo contra o Inter? Time reserva? Ou seja, o Luciano vai jogar ou não? Eu acho que é time reserva com o Luciano. E entendo que o Luiz Beldia tem uma chance de preparar o Luciano para quarta-feira, mesmo sendo um dos raros titulares de passado recente no jogo contra o Internacional. São Paulo precisa de ponto contra o Internacional. São Paulo está em 5º lugar, mas está apertado por Bahia e por Cruzeiro. E pelo próprio Internacional, que tem jogos a menos e está chegando. Então, o São Paulo precisa ganhar do Internacional e provavelmente vai jogar com um time reserva mais competitivo. Time reserva com Luciano em campo. E quem vence? Vence o empate. Vence o empate. E no jogo do Corinthians também, empate? Não, o Corinthians vence.
o Corinthians vai vencer empurrado pela torcida. E se não tiver vitória, no apito final, a torcida do Corinthians protesta veementemente. Pode apostar, mas vai ter Corinthians, 90 minutos. Ou 100, como disse o Gerson ontem, porque agora a gente se convencionou que o futebol tem 100 minutos e não mais 90 com os acréscimos. Justo. Eu queria repassar essa pergunta, porque eu não vi se o pessoal... Eu estava tentando ler aqui, mas às vezes tem muitas mensagens, não consigo ler. Vocês acham válido vaiar ou não? Ou só no final, como diz PVC, quando já apoiaram o time nos 100 minutos? No outro domingo, aqui o Calvoso, nosso editor, está falando aqui que tem São Paulo e Corinthians também em Brasília, hein? Mas a tendência... Bom, tem que apagar incêndio, né? Tem que acabar o foco de incêndio. O que o Marcos Paulo falou foi importante. Minha mãe esteve em Brasília essa semana, pela primeira vez na vida dela. E ela chegou no meio da fumaça. Ela foi conhecer Brasília e conheceu a fumaça. Ela chegou na terça-feira. Ela chegou no domingo. Na segunda-feira, o incêndio estava no ápice. Hoje, a fumaça diminuiu. E não há sinal de fuligem no Mané Garrincha. O problema é o calor. Jogo 4 da tarde com 33 graus, pode prestar atenção e fazer uma contabilidade. É um jogo de 45 minutos, não tem 100 minutos. O primeiro tempo não existe. O primeiro tempo não há. Porque ninguém consegue correr com umidade do ar a 15% e 33 graus na cabeça. Ninguém consegue. O jogo vai ser ruim. No primeiro tempo vai ser um jogo ruim. Pode apostar. Segundo tempo melhora. Agora, na semana que vem, a seca vai continuar, mas a fumaça não. A seca vai continuar porque a Brasília é uma cidade que, se você olhar o mapa de pluviométrico de Brasília, o meio do ano, a partir de abril, maio, não chove. Em época que tem chuva, que não tem seca, em Brasília, nesta época do ano, não chove. É seco. Brasília, Goiânia. E está piorando pelo seguinte, porque a gente pegou o cerrado, modo de dizer, a gente pegou o cerrado, cortou o cerrado e plantou soja. Sabe o que significa isso? O cerrado é o que irriga a Amazônia. O cerrado, grosso modo, são as árvores para baixo. Então, elas vão irrigar a Amazônia. É isso que nós estamos fazendo com o mundo. Depois a gente não entende o que está acontecendo. Por que o mundo está expulsando o ser humano daqui? O PVC, mas então, considerando essa secura que vai estar em Brasília no próximo final de semana, é melhor mesmo São Paulo ir com o time reserva para poder jogar no clássico contra o Corinthians com os titulares. Sim, ele tem que ganhar do Botafogo e ele tem que ganhar do Corinthians. São dois compromissos que o São Paulo tem. Não tem Copa do Brasil. Então, o jogo para poupar é contra o Internacional. Só que ele tem que poupar e pelo menos empatar a partida. Porque o empate para o São Paulo no domingo não é ruim, porque ele soma um ponto e tira 2 pontos do Inter. Porque o Inter é concorrente direto pela vaga na Libertadores. Qual